Oi? André, você lembra se a gente já fez essa prova? Olha, esse texto não me é estranho, dessa solitude aí. Camélia, não é? Eu acho que já fiz questões separadas, né? Não uma prova inteira. Ah, sim. E as duas provas, né, são de textos do Karnal. Só que são textos diferentes. Nossa, totalmente. Karnal é a nova geração da... Como é que chama lá? A mulher lá da Jota? Clarice? Da Clarice. Vai ser nossa pedra no sapato daqui pra frente, pelo jeito. Ah, é muito filósofo, né? Então vamos começar aqui pela prova, com 2 provas de português, e se der tempo a gente faz a de atualidades, 10 questões de cada. Vou começar aqui pela de bibliotecário. Tem o texto Esse aqui é o texto do cara, né, que retira um tempo da sociedade para viver solitude. Bem profundo, né? Bem profundo. Eu tive que ler 2 para poder tentar ver alguma coisa. A leitura não valeu. A segunda eu comecei a entender. Vamos ver na interpretação como é que ficou. Quantas eu errei? Questão 1. Qual a alternativa que vocês foram? Eu coloquei D de dado. D de dado. D. Mais alguém? Eu fui na D também. E é o gabarito dessa. Não acertou, vamos para a próxima. 2. Qual a alternativa vocês foram? Olha, eu fiquei entre B e C. Aí eu chutei B. C, eu coloquei C. C. Foi C. Eu fui de D nessa daí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sim. Ué. Deixa eu ver aqui no chat. Aqui a Denise foi de C. Então, o Karnal, ele queria experimentar esse isolamento do Thoreau, né? Não, eu fiquei entre C e D. Porque no final... Vai lá no final do texto, Felipe, por favor. Ele faz uma pergunta aí, com esperança de vida. Aí eu fiquei em dúvida. Pessoal, desculpa, eu fui de C, viu? C? Essa é a 2, né? Mentira, tá colando. A primeira é a D. A 2, a segunda é a C. C mesmo? Ai, eu tinha errado. Eu tinha acertado. É o que o André falou, né? Ele comenta de... Sempre quando ele ouve o barulho do WhatsApp, ele pensa em... Lembra da cabana, né? Se alguém tem uma cabana para emprestar para ele, sem sinal de celular. Então, mas de esperança de vida? Então, com esperança de vida seria tipo... Se você não tiver essa importunação tão grande que está dando de exemplo no WhatsApp, parece que isso traz uma esperança de vida. Eu entendi que seria isso. Não tem nada a ver com fé, que ele falou lá. Eu entendi esse texto aí que a multidão, a muvuca, a São Paulo, a capital de São Paulo não é vida, entendeu? Isso aí. As pessoas não vivem, sobrevivem, né? Na capital de São Paulo, com certeza. Roberto é o exemplo. 3. Para vocês em detalhes. Em Campinas a gente sobrevive ao funk. Mas enfim. Não. Campinas é bom. Campinas é bom. Eu gosto. Ruim são as pessoas. E a onça. Ruim são as pessoas. Na 3 ele quer o significado da palavra eólica.
e do palavra burburinho. Qual alternativa vocês escolhem? E desculpa. Se não tiver pegadinha aí, né? Sem pegadinha essa. A Denise também foi na E, gabaritou E. Isso daí foi de graça, né? Foi, podíamos zerar. Vamos ver. E a 4? Veio de dado. A 4 já estava mais estranha, hein? Eu não sei. Eu fui de B de bola com D de dúvida. A Denise e a Karen estão respondendo que foi na D também. D de dado. Encarar os fatos. Encarar algo. Aí é regência, ele tá pedindo. Eu fui na C. Totalmente. Não, eu fui na C? Fui na C. Compelir. Então, esse é um homem ficou estranho também. Quem obriga algo ou alguém a alguma coisa. Isso. Eu não sei. É obrigar alguém a alguma coisa. Eu não entendi essa questão, hein? Por isso que eu fui de B, ó. É o compelir. Mais alguém? O compelir Vai falar, nova redação da norma padrão de regência. Ele quer a regência. Não, eu não li até o final. Acontece muito. Por quê? O que eu fiz? Eu fiz uma comparação do negrito. Então eu falei enfrentar, encarar. Eu fiz essa analogia. Olha a loucura. Não, mas calma aí, vocês nem sabem ainda se tá certo. Ninguém acertou ainda, não é nenhuma das três. Teve 3 alternativas. Às vezes não é nenhuma das. E os 3 errados. Ninguém acertou, então? É assim. Sério? É a UE? É a UE. E aí, Edgar, foi de A ou E? Não, eu fui de B. Então é a E, porque a A não pode ser contra coisa, o E, o C. Então, você tinha 2 alternativas e você foi na errada. Gabarito é A. Gente, mas o contra não puxa? Difícil essa, né? O contra não puxa? Puxar o quê? O C? Não. Se o contra puxasse o seu, você viria aqui, ó, atrás do contra. E o adentrar tá errado? O adentrar de qual alternativo? Da D? Adentrar a algum lugar, não é? Ou seria adentrar em algum lugar? Eu acho que é o para na frente, para que pudesse adentrar, daí não tem o para. Um lugar ideal, para que pudesse adentrar, se ama. Na D eu não tinha encontrado o erro não, mas agora alguém comentou aí. Deve ser o para. E qual que é o certo? Não vi nada desse para aí. E qual que é o certo? Tem o para que pudesse adentrar. Adentrar a natureza, não tem outra preposição. Esse para aí tá perdido. Então não tem o C, é isso? Então o correto seria para que pudesse adentrar-se na natureza? Não, ela está querendo dizer que era um lugar ideal que pudesse adentrar. Não tem o para. Foi isso que eu entendi. Não sei, eu acho que esse para aí não influencia na regência. É mais o crase ali. Não sei dizer. Bom, eu não entendi a questão. Só se for adentrar na natureza. Não, adentrar a natureza. Pessoal, já tem a preposição ali. Aquele para não tá. Não tem nenhum verbo que pede o para. Ó, a Denise ela mandou. O para não seria a finalidade? Adentrar a natureza. Mas esse para não seria a finalidade? Sim, para finalidade. Então a Denise ela mandou no chat. Adentrar, sinônimo de entrar é VTD. Adentramos no recinto. E o entrar é transitivo. Existe preposição em. Entramos em algum lugar. Esquisito. Bom, vamos decorar. Essa foi
Então, mas resumindo, adentrar, qual que é o erro do adentrar aí? Nunca saberemos. Não tem correção. Eu acho que seria o mesmo que entrar, né? Eu não achei essa prova do QC. A gente tinha que começar a mandar as provas lá para eles poderem começar a digitar, né? Eu achei um lugar lá. Tá no grupo de questões. Pergunta lá. Então, nossa, daqui ninguém acertou, caramba. Pô, eu não entendi a questão, então. Ô, pessoal. A questão ela queria que ela reescreve a frase e você tem que achar o erro de uma delas. Mas o erro dela seria essa última? Eu acho que seria adentrar na natureza, né? Porque seria em. Então seria na, né? Em mais na. Também acho. Pode ser verdade. É verdade. Eu errei a questão, mas depois pensando, olhando assim, eu entendi isso, que poderia ser no na, mas no sentido de em, porque adentrar-se em algum lugar. A mesma coisa que o entrar então, né? Isso. Gente, eu não sei se tá certo, mas foi o que eu... Deve ser, é coerente. Depois que vê o gabarito. Tem diferença A Denise entre... tinha comentado isso também, que o erro tá na crase. Então, acho que é isso mesmo. Parece que adentrar e entrar são iguais, né? Diferença será Gente, que mas teria? não teria... Eu acho que não seria o erro, não. Deixa eu pensar. O erro na crase. Mas eu se não fala que você não fala de crase, né? Não seria isso. Então é regência, então tá valendo. É porque é regência, né? Querendo ou não, crase é regência. Quem entra em algum lugar, né? Então ele não vai ter, não pede o A, né? Daí mas quem se adentra, ele se adentra em algum lugar? Essa é a questão. Mas eu acho que é adentrar em... A Denise até mandou aqui, né? Não foi ela que mandou? Foi. Eu acho que a explicação é a mais certa que você falou mesmo, viu? O adentrar pede a preposição em, não a preposição a, né? No Google tá falando assim, significa entrar, penetrar. Quanto à regência verbal, pode, indiferentemente, ter seu complemento sem ou com preposição. O réu adentrou o salão. O réu adentrou no salão. Então, acho que estaria certo os dois, na ou a sem crase. Sim. Né? Conforme o exemplo aí, no salão e o salão. Então, seria na e a. Sim. Beleza. Aí, melhor que concurso. Google. Eu acho que adentrar-se significa pôr-se dentro de algum lugar, né? Pôr-se dentro em algum lugar, talvez. Sei lá. O povo adentrou-se na casa. Adentramos-nos no salão. Então. A agência é do em. Então, sim. Qual alternativa vocês foram? Depois desce. Bola. B de bola. Aí, também fui na B. Gabarito é a B. Então, apesar de conjunção concessiva pode ser trocado por embora. Questão 6. Lá nos parágrafos 2º, 3º e 6º, tem frases com 2 pontos. Aí ele quer saber o que significa esses 2 pontos. Olha, que questão. Que questão. Passado, né? Eu fui de C, mas tipo assim, né? Foi C? Eu fui de A. Eu fiquei entre A e C.
Eu fui de C. Eu fui de C. Já. Aí, 50% cada. É porque essa do meio aí, do terceiro parágrafo, A dúvida tá na do meio, então, né? Porque as outras duas são iguais. Então, seria o quê? Citação direta ou explicação? Vamos voltar lá. Essa daqui é no terceiro parágrafo. a do sexto parágrafo que ele abre e fecha aspas é difícil de confundir. Então, ó, cadê aqui? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Cadê 2 pontos aqui? Aqui. Ah, não é no sexto parágrafo, é no terceiro. Terceiro. 1, 2, 3. Segundo, é o segundo. Isso. É no terceiro, terceiro parágrafo, no segundo 2 pontos. Então, 2 pontos aqui é o que? Ele é uma citação direta ou uma explicação? Então, na verdade, ele vai ser uma explicação. A citação está aqui, nessa parte aqui. E aí depois ele retorna explicando o que significa toda essa citação aqui. Isso que eu entendi. Então, a explicação do meio. Então, o gabarito é a C. Não existe. Acredito eu que a citação direta tem que estar entre aspas, né? Uhum. Sim. Quem fez TCC lembra. Recuo, fonte 11, lado direito. É fonte 12. Não, quando a citação direta é menor. Ah, é menor? Eu fiz Machado de Assis. Olha. Pude ter nessa aí. Eu pude B, eu me lasquei. De B, não. Eu podia A. Eu fui de A nessa aí também. Eita, Pemba, eu coloquei E. Não, alguém teria uma cabana da qual? Eu achava que era a qual. Denise também foi de E. É porque eu pensei assim, quem toma alguma coisa de alguém, né? Ah, sim. Verdade, se pudesse tomar emprestado, verdade. Mas não empresta algo? Não, mas o tomar, o problema é a opção, né? Tomar emprestado. 7E. A Karen também foi de E. O gabarito é a A. Olhando agora a qual, até poderia caber, né? Caramba. Por quê? Alguém teria uma cabana, a qual? É porque eu acho que é lugar. Teria que ser na qual. Eu pensei na qual. Eu também pensei nisso. Ah, mas tem essa relação de posse também, né? Pode perceber. A cabana e o interior da cabana, né? A posse e o possuidor. Agora a D. A D. Eu acho que era a qual, a D. Eu coloquei aqui na anotação aqui, eu coloquei como sendo a qual. Olha, hashtag preciso estudar regência, que as duas eu caguei. Regência eu caguei agora. Precisa da interpretação, precisa de alguém que me explicasse essa interpretação. Você foi em qual, Roberto? Eu fui de E. Ah, então é tomar a cabana de alguém, né? Acho que por causa do tomar a cabana. Não tem. Alguém teria uma cabana a qual eu pudesse tomar emprestada? A qual eu pudesse tomar a cabana emprestada. Não é da cabana. Acho que é isso. Ô, gente, mas não é colocar a frase assim, ó. Se eu pensar que é a E, eu vou substituir tudo que tá em negrito. Então, alguém teria uma cabana a qual eu pudesse ficar? Então, a regência, eu acho que a gente tem que olhar do verbo que tá na alternativa. Isso. Pra ver se é a Fica qual, se é o diferente. cujo, se é aonde. Não seria ficar na qual? Significa ficar em algum lugar? Uhum. Alguém teria uma acho cabana na qual, né? Eu acho que seria. Na qual fica estranho. Eu fui por aí, eu fui pelo verbo também.
que nem, por exemplo, o verbo ir na B. Pudesse ir, quem vai a algum lugar. Então seria aonde, né? Aonde, né? Eu nunca mais erro aquela que a Karina que eu olhei. Aí aonde eu pudesse me esconder. Esconder é em algum lugar, né? Aí seria onde? Então, Só fiquei eu com dúvida dessa pesquisei essa aí. do esconder, mas eu achei que ela é direta, o esconder. Pelo menos no exemplo que eu achei, não tem preposição, porque quem esconde, esconde alguma coisa. Eu entendi assim. Eu fiquei no movimento. Tipo, é um lugar ele escondeu. Colocar, né? Ó, a frase que eu achei falava assim: ele escondeu o presente. Então, presente masculino. Se tivesse alguma coisa, né? Gente, estaria errado por quê? Eu não entendi muito bem. Eu acredito que seja assim, né? A qual eu pudesse tomar a cabana emprestada. Mas quem toma, não toma alguma coisa de alguém? Mas ele não está se referindo a alguém, né? Está se referindo tomar... Porque alguém já foi citado lá no texto. Alguém teria uma cabana a qual eu pudesse tomar a cabana emprestada. Eu imagino que seja isso. Então, eu entendi nesse sentido também. Tomar algo de alguém. Como alguém é objeto direto, aí seria a qual, e não da qual. Ou tomar de alguém, não. Pode ser transitivo direto e indireto. Sentido de segurar. Tomou a bolsa e saiu. Tomou do filho a bolsa. Ou pode ser bitransitiva. Apoderar-se de. Apoderar-se da bolsa. É que na verdade ele está se referindo à cabana, não o dono da cabana, né? Isso. Alguém teria uma cabana, uma casa. Alguém teria uma casa que pudesse me emprestar, vamos dizer, né? A Denise está perguntando uma dúvida: o cujo não aceita artigo, mas aceita preposição? Ele não aceita nada na frente dele. Cujo a, cujo o, tem que vir antes. Pode ser antes, não pode ser não pode ser na frente. Cujo a, cujo o, cujo e, nada na frente. Mas tem que ser preposição antes, né? Cujo tá certo, gente. Meu pai do céu. Alguém teria uma cabana em cujo interior eu pudesse me esconder? Em cujo é posse. Não é nem audível. Roberta, você tem que pensar assim, também tem dificuldade pra caramba com o cujo. Na regência do Mas verbo. o cujo, você vai sempre quando tem ideia de posse. E se tiver ideia de posse, você não pode colocar outra coisa se não for o cujo, entendeu? Então, pelo menos, mas pode, pelo que o Edgar tinha falado antes, se esconder em algum lugar, entendeu? Quem que pede o em aí na frase? Esconder. Mas é porque dá pra fazer a relação de posse, porque é o interior da casa. Na verdade, ali, interior da cabana. O que tá depois, você vê, interior do que tá na frente da cabana. Se tiver essa posse, o cujo é obrigatório. Isso, aí a regência tem pelo esconder, né? O fonte esconde em algum lugar. Mesmo que fique bonitinho uma outra... mesmo que fique bonitinho. Pode ser de cujo, lembra do de cujo? De cujo, pode ser. Não gostei, mas tem que ser. Esse em cujo aí não tá audível, sabe? Então não escuta ele. Mas pior que tem, né? Mesmo. O cujo é feio. Tá bom. Vamos aceitar, né? Um exemplo mais feio que eu tô vendo. O autor a cujo trabalho me referi. Porque eu me referi a alguém. Então, a cujo trabalho. Mais feio ainda, né? E você vê, Renata, trabalho de quem? O autor a cujo trabalho me referi se mudou para Londres. O trabalho do autor, né? Isso, o trabalho do autor. É posse. Entendi. Olha! Agora tudo faz sentido. Agora. Eu tô pensando assim, né? Na A, eu me escondi, né?
Eu me escondi na cabana de alguém. Vamos ver o texto. O cujo, então, é posse e só aceita preposição antes, não depois. Eu me escondi. Entre o cujo e a outra parte, no caso, geralmente, o Roberto, eu acho que é regra, o cujo vai estar entre dois substantivos, entendeu? A preposição é só se o verbo pedir, não é uma obrigatoriedade. Tipo assim, cabana, cujo interior. Então o cujo está no meio dos dois substantivos. Cabana é interior, então você não pode colocar nada no meio, nenhum artigo no caso. Mas dependendo do verbo, você é obrigado a colocar uma preposição. Desde que esse verbo peça uma preposição, né? Que nem ela falou, a Renata aí. Referir-se a... Mas antes do cujo, nunca depois. Isso, é proibido colocar alguma coisa no meio do cujo, entendeu? Então o que a gente normalmente vê? A cujo, em cujo e de cujo, né? Não sei se tem mais, além desses. Em cujo, agora a gente aprendeu que tem o em cujo. Com cujo nunca vi. Mas deve ter. É o que a gente está estudando, né? A gente está estudando para tentar um com cujo. Essa é a amiga com cujas brincadeiras não concordando. Aí, ó, um exemplo. Aí, já tem. Caramba, aqui é um com cujo na nossa prova. É com cujo, mas é com cujo ou é com curso? Essa é a vou ler de novo. Essa é a amiga com cujas brincadeiras não concordando. Tá concordando com brincadeiras. Cujas. Nossa. E as brincadeiras são dela, né? Isso, são dela, da amiga. É posse também. Concordamos com as brincadeiras dela. Eu ia estudar, mas já valeu aqui. Ô Jefferson, se você conseguir colar essa frase aí no chat aí é bom a gente ler depois dela. Sei como porque eu digitei aqui no Google e não achei. Fala pra nós. Posso colocar ela no... Ou depois você copia no grupo, pode mandar no WhatsApp lá também. Tá bom. Valeu. Vamos para 8. Então, a 8 a 10 é o texto aqui do envelhecer. Outro texto embaçado também, interpretação, achei. Aí a 8, vocês foram de qual? Eu fui de B. C. Eu fui de C também. C. A Isa também. C. O gabarito é a C. Mas essa ficou bem confusa mesmo. O que seria o erro da D? Use a negar a individualidade pelo fato de o sujeito depender de outros para viver. Eu acho que o texto não cita nada, né, de depender de outros para viver. Não. Pode ser. Entendi que tipo, a pessoa perde a funcionalidade de como ser tratada com criança. Eu ainda fui mais errado ainda. Eu fui na A. Por que eu fui na A? Levam a contestação de que a velhice é uma fase de que muitos evitam comentar. Aí eu achei esse trecho aqui que fala, abriu a discussão que poucos ousavam pôr em cena, ou seja, poucos comentavam. Eu fui na B, eu achei que tinha relação. E você vê, né? A prova foi... Juro, essa prova foi quando? É prova nova? É de junho. Então, o texto foi de janeiro. Eles pegaram textos recentes. Eu fiz uma prova nesse final de semana que eles pegaram o texto de 40 dias atrás. Nossa, é aquela que o Mistura mandou, né? Eu vou ver no grupo depois. E eu ia até comentar isso com vocês. Eu nunca tinha visto aquele negócio lá, chama Adão
Blue Studio. Não sei se vocês conhecem essa plataforma nova, se é uma plataforma nova. Nunca nem vi. Como é que é? Estadão? É Estadão, é do jornal Estadão. Estadão. Se chama Blue Studio. Deve ser uma versão digital do Estadão agora. Blue Studio. Faz curso presencial? Oi? Alguém de vocês faz curso presencial? Acho que nem tá tendo, né? Ah, a Renata mandou, Estadão, Blue Studio Estadão. O que é isso? Conteúdo de alta performance para uma audiência qualificada. E tinha 2 ou 3 textos, tudo retirado desse lugar, viu? Então, acho que é um novo lugar aí pra gente se atentar. Sim. As fontes vão vir daí agora. Nesp deixou de ser virando madrasta? Tá. Tá difícil, hein? Vamos seguir firme nos estudos. Vamos lá. Então, mais algum comentário da 8? Acho que não, né? A 8 era interpretação, então a 9 agora. Qual a alternativa que vocês foram na 9? Eu fui de dedo. Dados. Alguém foi diferente de D na 9? 9 eu também fui na D. A 9 é a D mesmo. Sim. Então, ninguém errou, tranquilo. Vou para a 10ª. Posso pôr 2 respostas na 10? Pode, vamos ver se. A Denise na 10 foi na D. Quais são suas respostas, Roberto? Aí, já fiz errado, já, hein? Fiz C e Não é nenhuma da D. Não é D. C e E. Mais alguém? Eu fui de E nessa daí, com 1 trilhão de dúvidas. Então, eu fui de E com C de confuso. A Karen também foi na E, a Isamar também foi na E. E eu acho que a E é facultativa, né? Ela não é obrigatória. Você não está no plural, eu acho. Tá zoando que o gabarito é E. Verdade. Aí, qual é o erro da D? Eu vou colocar meio certo pra mim, tá? Da D eu acho que é o Previam-se, não é? Mas não é numeral. Quando é numeral de número, sem ser coisado... Ai, como fala, gente? Sem ser coisado escrito. Sem ser... Extenso? Não tem uma regra, né? Não, porque ele não deixa de ser plural, né? Não lembro dessa regra. Até se você eliminar o numeral, continua sendo plural, anos de vida. Previam-se anos. Eu falei assim, ó. Cabia resumir-se, entendeu? Esse é o problema. Deixa eu pegar aqui a minha anotação e marcar mais essa regra, eu não sabia também. Eu vou procurar no Google. Precisamos ensinar para a Adriana Figueiredo também essa regra, que ela também não deve conhecer. E o erro da C? Da C, eu coloquei que acelerou? Acelerou. Acelerou mesmo? Com certeza. Mas foi duro encontrar, viu, Felipe? Estranho, né? Porque aqui tá fora. Por quê? Se tudo tá não, mas é duplo, né? Então, tá ligado ao ritmo, né, Roberta? Mas o ritmo e terapias, não é? O ritmo acelerou. Então, o ritmo de descobertas e terapias se aceleraram. Concorda? Ritmo e terapias, não é? Não, acho que é só o ritmo, viu, André? Você pode omitir essa parte aqui, ó. Fica... E o ritmo se acelerou. Não vi isso aí não, hein? Mas eu fiquei entre C e E, eu tô com meio certo. O fórum do C tá certo? Não é foi nos últimos 20 anos? É fórum mesmo? Não tenho certeza. Olha, André, eu briguei com essa questão aí por causa desse fórum também, cara. Depois que eu achei acelerou, eu nem fui atrás desse fórum mais. Mas então, eu lembro da aula da Adriana Figueiredo, quando é antes,
Se tiver 2, no caso, eu entendo assim, ritmo e terapias, aí tem que ficar no plural o verbo, né? Daí quando é depois, como é o caso da letra E, daí é facultativo. Ele pode concordar com ambos ou com o próximo, né? O mais próximo. Eu acho que o foi ficaria estranho aqui. Soa estranho, né? Foi nos últimos 20 anos. Não sei, talvez caiba, mas... André, o que você está falando é se o verbo vier antes é facultativo, né? Isso, no caso da letra E. Daí se vier depois não teria que concordar com os 2 anteriores, eu entendo que seja o ritmo e terapias. Né? Oi, gente, boa noite. Mas nesse caso, essa regra do verbo, a gente teria que estar lidando com sujeito composto. Sim. E visualizando essa alternativa, trata-se de 2 orações, né? Tratam-se de 2 orações. Não seria aplicável. Se bem que a C está mais para ritmo somente, né? Do que... Tem o verbo, o primeiro verbo e o segundo, aceleraram. É o que caracteriza, no caso, 2 orações. Não, tem razão. Então, né, visualizando aqui, eu acho que a concordância do foram está certa. Eu acho. Só seria estranha. Mas, né? Concordando com o ritmo somente, tá certo. Ele acelerou, né? Mas... Mas o ritmo é sujeito. Oi, gente, eu voltei, então. É que minha mãe tinha ligado. Eu também acho que era foi. Não era foi, não? Não. Ó, o ritmo de descobertas e terapias foram acelerados nos últimos 20 anos. Não era foi, então. O problema foi acelerou. Que acelerou. Parece que acelerou mesmo. Tá. Mas tem o Renato. Você colocar como você colocou, é verdade, ó. Porque eu coloquei que pôr na ordem, tem que pôr na ordem direta. O ritmo foi. O ritmo foi e acelerou. Tá certo. Foi mesmo. Então foi. O ritmo de descobertas e terapias acelerou nos últimos 20 anos. Então, tem que ser foi. E agora? Eu vou pela Renata, viu, gente? Eu acho que você colocar, tipo assim, ó, foi, vírgula. Foi nos últimos 20 anos. 20 anos, vírgula. Que o ritmo acelerou. Acelerou. Se ele acelerou, foi também, né? Tudo no singular. Bom. Faz sentido também. Bom, mas... Bom, tinha 2 erros, então a gente elimina. Sei lá, vamos pôr como foi também, então. Só por causa desse ritmo aí atrapalhou todo o plural da frase. TV. Então eu fiquei na dúvida Quem acelerou foi o ritmo. O ritmo acelerou. É que eu não tô conseguindo transpassar o foi na hora de passar para a negativa. Quando? Nos últimos 20 anos. Eu lembro da regra do passou, né? Quando se refere a tempo passado, daí não fica no plural, né? Isso. Passou 20 anos. E o foi é a mesma coisa. Foi 20 anos. Quase a mesma, foi 20 anos. Mesma situação. Então, passou-se 20 anos que o ritmo de descoberta e terapia se aceleraram, né? Ou se acelerou? E o ritmo acelerou. O ritmo se acelerou, porque é o ritmo que se acelerou, né? Que estão doidos. Se acelerou mesmo. Coitado das pessoas que fizeram essa Pra trabalhar na biblioteca, hein? Sofrido, hein? Fechar aqui. E vamos pra próxima. Eu concordo que você tem que saber ler, mas você vai só catalogar, gente. Você vai só ficar mandando a pessoa fazer silêncio na biblioteca. Caro falando isso, viu?
Desculpa aí, alguém for da área. Eu tava tentando fazer técnico, já vou desistir já. A Denise mandou uma foto pra ver como é que abre aqui, que eu não sei nem abrir. Eu tô abrindo aqui, tô olhando aqui, tem bastante dica de oração sem sujeito, sujeito indeterminado, quando é o artigo determinante. Ela ainda não entendeu a D, nós também não. Entra na fila. É ruim, né? E dormir sem resolver. Podia estar no QC, pra pelo menos ter uma luz. Isso daqui não tem no QC, né? Eu não achei. Não tem. Quentinha. Ó, todo mundo entrando lá no meu painel, dúvidas, aí tem um negócio embaixo que você põe falar com o QC e você põe enviar prova. Tem um negócio lá. Não tem nenhuma outra plataforma de questões? Não, eu joguei direto no Google. Não tem essa questão, pelo menos nem no TEC também não achei. Ela é recente, pelo visto, né? A alternativa D da 10? Do mês passado. Gabarito? Não, aquela tá na dúvida é da 10? Eu acho que é. Isso. Eu não sei se é, mas eu eliminei. Por ser... Eu não lembro o nome, me corrige se tá certo. É índice de indeterminação do sujeito, tipo, vendiam-se. Daí, quando é objeto direto, tem que concordar Sim. com o objeto. Daí seria previam-se. Sim, fazendo a transposição, 20 anos de vida, previam-se. Eram previstos, na verdade. 20 anos de vida eram previstos, então eu também considerei isso. Aí eu entendi que o verbo concordava com os 20 anos. Sim. Antes eu fazia errado, né? Eu achava que era vende-se casas, né? Eu achava que não ficava no plural. Depois eu aprendi que, como é objeto direto, né? Vendem-se casas, daí fica no plural, correto. Aí eu acho que o erro, a regra é essa, a explicação, acho que é. Agora, quando é indireto, trata-se de casas. Aí fica, não se flexiona, né? É quando tem o objeto indireto, é uma preposição, né? Aí no caso não tem sujeito, né? Aí você não é obrigado a concordar com o verbo. Isso. Deixa eu respondi a menina. Eu não tô tão louca, não. Eu achei lá no site do Pestana que pode, só 2/3 do povo, só 0,3% das mulheres votou. Depois eu vou ter que estudar essa regra. Eu achei aqui no Denise, site do Pestana. Denise, eu acho que aqui ele concorda com o número ou com o substantivo. E tanto o número quanto o substantivo tá no plural. Eu acho. Previam-se o quê? 20 anos. 20 anos de quê? De vida. 20 anos é o sujeito. Não é? É o objeto. Você tira o 20 e coloca muitos, né? Previam-se muitos anos de vida. Acho que daria na mesma. – 20 anos eram previstos, né? 20 anos eram previstos. Olha só, quem foi bem em português no TJ com a Clarice, acho que vai ter que continuar estudando. Nossa Senhora. Difícil, né? Imagina a MP que vai vir 35. Por isso que a gente tá pegando as provinhas boas aqui, viu? E se preparando pro pior. Então vamos para a próxima prova. Daqui a pouco vai cair a reunião. Tá no mesmo link. Essa prova é a de orientador social. Então vamos lá. É 1 hora para cada prova aí.
Mas aí a gente faz Gente, essa. não. Pode falar. Onde vocês estão conseguindo essas provas novas? 2022? Se você quiser, Jefferson, fazer meu merchandise aqui, no meu Instagram lá eu tenho um drive lá de provas. Estão todas lá. Inclusive eu coloquei 3 provas que teve nesse final de semana da VUNESP, daqui de Campinas. Então, as questões de julho já estão lá já. Eu não tenho Instagram, manda o link depois no meu PV, Felipe. Como você mandar no Tá? Instagram? Não, beleza, eu vou mandar. Depois da reunião eu mando nos grupos aqui o link. É uma área lá do Drive lá, então tá na nuvem, tem bastante coisa lá. Tá bom, obrigado. Números abaixo de 2 fazem a concordância sempre no singular. Isso. Uhum. 1,99 é singular. Números 1 e 2 e as centenas a partir do 200 variam em gênero. 1, 1, 2, 2. Eu estou indignada. Mas vocês viram que existe regras, eu não tô louca. Só não é a mais aceita entre os gramáticos. Eles não entram em Então, acordo, existe né? a regra, mas o 20 já é o plural, né? É abaixo de 2 é singular. Sim. E acima de 2, plural. Então o 20 estava no plural. Então, certo. Vamos lá para esse texto, o texto da Amélia. O texto que a Roberta já fez. Não, Vai, bom, não é qual que possível. foi? Não, Roberta, eu já errei tudo. A Roberta deve ter voado nesse texto, porque ela falou que já leu, já tinha visto as coisas. Exatamente, tinha que voar. Eu já li esse texto em algum lugar, não é possível. Eu errei. Eu errei mais naquela outra prova, né? Mas, ó, eu acho que eu errei, sabe por quê? Porque tem muita letra repetida nas minhas respostas. Na VUNESP eu já vi que se tiver 3 letras seguidas, tá errado. Eles não vi nenhum gabarito que tenha 3 letras seguidas. Ah, então já errei, ó. Já errei a 3, a 4 e a 5. Ah, se tem letra seguida, tá errado, pode ser. Pode. Tudo a mesma letra. Na 5 você pôs D? Na 5 você pôs D? Pôs D na 5. Você pôs D. Mas peraí, tem que fazer a 1 antes. Então vai. Vamos fazer a 1 antes. Vamos começar pela ordem. Vai, a 1. Pela Roberta. Começa, Roberta. Vai, Roberta, o que você colocou na 1? Então, como eu já fiz, eu não respondi. Não, fala Mentira. Eu pedi C. Você foi na C? Não acredito. Ai, não acredito. Eu fui na C. C também. A Karen também foi na C. Todo mundo na C. Ninguém colocou diferente? Fernanda também respondeu, foi na C. Todo mundo acertou. O Éder tá aí? Não vi ele entrando, não. A matemática desse aí tava bonzinho. A matemática do outro, eu falei. Eu nem olhei a matemática desse. Eu vi que tem informática também que ele ia fazer, mas não deu tempo. Ó, eu achei padrão, eles estão começando a cobrar muito PowerPoint. Eu tô achando bom quando a gente for ver, porque CJ não caiu o PowerPoint. Tem no edital do MP também, então, quer dizer, não tem nem informática. Mas vai ter. Mas vai ter. E vai ter PowerPoint. Vai ter PowerPoint, não sei porquê. Então, será que eles vão tirar... apresentação lá? Será que eles vão tirar umas 10 questões de português? Eu acho que tira 10 pra ser, tipo, 5 informática e 5 atualidades. Não sei. Uhum. 10 ou eles acrescentam fazer padrão TJ com 100 questões. Ah, não. Perfeito. E essa 2? O concurso de auxiliar de promotoria teve informática e caiu o PowerPoint. Então vou começar a estudar, porque a gente não viu. Não, e ainda quando eu estudei, eu fiz esse concurso,
estava estudando pela estratégia do professor, falou assim, olha, vocês não precisam decorar o nome dos efeitos, sabe? Não precisa decorar o nome dos efeitos, que não costuma cair. Mas olha os 5 primeiros. Aí eu olhei os 5 primeiros, caiu exatamente isso. Nossa. O nome dos efeitos que nunca caía, que ele falou que não precisava estudar porque nunca caía. Sacanagem. Os efeitos das transições, né? Caiu o nome. Coloca uma fotinha lá e pergunta qual que é o nome do efeito, da transição. Se entrada ou saída, que é pior. Ó, a Fernanda e a Karen já respondeu A na frente, na 2. Tem mais. Eu fui de A também. 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 Todo mundo já? Não, eu fui de A também, pessoal. Eu vou com a maioria. A maioria é ótimo. Na 3. Aí, fala aí, Rô. Põe a tríade de D aí. Você foi de D? Eu fui de D. DDD. Eu fui de DDD, porque eu tô ligando pra vocês. Karen D também. Fernanda D também. Denise foi na 2, a Denise foi na D. Quantos dias de suspensão o DDD pode dar, Roberto? E a 3D. Oi? Quantos dias de suspensão o DDD pode dar? Não sei. Eu lembro disso. Eu lembro que a gente viu isso. Até? DDD é... Calma aí. DDD 60? É 30. DDD 30. DDD é 3D, verdade. DDD é 30. DDD. Diretor de departamento. A gente estudou isso daí, não. Não lembra nem a lei mais. Não sei nem o que se trata. Fica na lei, mas é bom que o mnemônico ficou. Não, mas eu tô tentando assimilar a regência, gente. 10,261. A Karen acertou, é 30. A Karen tá afiada. Tá afiada. Tá aqui no português já pensa lá no administrativo. Então, da 3D. Já vai da 3D, ninguém errou, ninguém foi em outra, então vamos passando. Na 4. Até que todas as palavras tenham sentido figurado. Qual alternativa que vocês foram? Junto com a moça aí do gente, foi famoso junto. Eu vou de DD. Assim como eu vou te informar que não tá certo. Essa daqui também tá. Figurada é tranquilo. Aquela do ônibus nunca mais, viu? Assim, D também? Roberto de D. Aí, eu D errei. de bola. Não pode ter 3. E eu fiquei entre D e B. Então, aí, ó, já segue a dica. Não pode ter 3 iguais, vai pra outra. B. Duro é trocar o gabarito das anteriores, né? Que estavam certas. Você sabe que não pode ter 3 seguidas, mas você vai trocar de qual, né? Você não sabe. A primeira ou a última, né? É fácil. Eu vou trocar da última. Trocar da última. A 5 era B. Essa aí eu passei errado com o gabarito, você acredita? Pô, eu fiz uma prova que eu não Quando passei. ela falou a B, agora eu falei eu fui de C, mas era B, certo? Eu fiz um risquinho num quadradinho, depois eu vi que estava errado, aí eu pintei o outro quadradinho. Preciso ver se anulou. Deixa eu falar, será que eles consideraram? Então, eu saio riscando primeiro, vou fazendo a marquinha, depois eu volto preenchendo os quadradinhos. Aí eu faço isso, eu ponho tudo a lápis, aí eu conto para ver se tá tudo, se tem a questão, a ordem, tá pulando, depois eu faço com caneta. Vamos lá, questão 6. Denise foi na a 5.
Foi isso, porque, assim, na minha mente, sabe aquele negócio? Porque iniciou uma nova frase, outro sujeito vem junto aqui com a Amélia se desesperou, daí começou uma outra frase, é isso? Porque se não se desesperou, o bombeiro continuaria junto. Qual que é a explicação? É porque é outra oração, né? É outra oração. Aí você pode. É facultativo você colocar a vírgula, né? Então, é facultativo? A Amélia se desesperou é uma frase. Aí começa a outra frase. E o bombeiro procurou tranquilizá-la. Eu acho, tá, pessoal? Sim, é facultativo. Essa vírgula é mais pra... Por intuição. Essa vírgula é mais são dois sujeitos, né? Isso. Essa vírgula é mais pra dar intensidade, um destaque, né? Então não é obrigatório. Edgar acha tá certo, hein? Beleza, obrigada. Aí, aproveitando, vamos voltar nela. Agora vi uma coisa interessante nessa questão. A B, ela tem, se fosse análise sintática, esse E é aditivo? É o que eu tô procurando no Google exatamente agora. Eu acho que é adversativo, né? É, porque não é consecutivo. Ela se desesperou e o bombeiro tranquilizou ela depois, né? Porque se fosse aditivo não podia ter a vírgula, é isso que eu tô procurando. Se trocasse o E por mais, eu acho que daria certo também adversativo. Eu acho que é adversativo. Não é consecutivo. Se desesperou e tranquilizou. Se desesperou e daí ele fez tal coisa. Não pode ser adversativo, senão a vírgula teria que ser obrigatória. Né? A Amélia se desesperou, mas o bombeiro procurou tranquilizar. Não, mas ali a gente que colocou que é facultativo, né? Pode ser que pessoal, não vai por mim, não. Eu tô dizendo assim, a Amélia se desesperou, porém, porque a adversativo, mas não cabe. Adversativo. O fato dela só se esperar. Separam-se entre vírgulas orações coordenadas ligadas pelo conectivo E quando possuírem sujeitos distintos. O rapaz nem se preocupou em se explicar, vírgula, e seu pai também não fez questão de saber. Então, a verdade é porque são dois sujeitos. Isso. Então, isso, alguém tinha falado. Mas é facultativo ou obrigatório? Não, aí é obrigatório. Ó, é uma exceção. Separa-se entre vírgulas as orações coordenadas ligadas pelo conectivo E quando possuírem dois sujeitos. Então não é facultativo. Não. Porque se fosse o mas, daí seria obrigatório, né? No lugar do E. Porque se fosse o aditivo normal, não tinha vírgula. Aí, como tem dois sujeitos diferentes, tem. Tem dois verbos, né? Porque se fosse a Amélia e o bombeiro se tranquilizaram. Aí tá tudo bem, né? O sujeito composto. Daí seria sujeito composto. Eu acho que tem uma figura de linguagem chamada antítese aí. Desesperou e tranquilizou. Então, daí eu achei que isso é adversativa, mas não sei. Também pode ser consecutivo. Então, o conselho de questões da VUNESP, qual que é o veredito? É adversativa ou não? Eu acho que ele é uma consecutiva. Ele é uma melhor. Sim, pode ser consecutiva, né? Pelo que pra mim é uma aditiva. Pelo que a professora fala, se você olhar depois que vem no caso a conjunção, seria a conjunção, se for, você olha para frente, no caso bombeiro. O que ele fez? Ele fez alguma coisa em razão de outra coisa, entendeu? Então é uma consequência da causa. Isso, então o bombeiro procurou tranquilizar a Amélia porque ela se desesperou. Por isso que eu pensei no consecutivo, entendeu? Ok. É uma consequência o fato de desesperar fez com que tranquilizasse. Isso. Então, não é uma consequência de fatos? Sim. Mas quando na prova, Roberta, quando na prova pede pra você colocar se é consecutiva, causal,
Você se preocupa só com o que vem para frente, entendeu? No caso a vírgula, no caso o E aí. Aí o que o bombeiro fez? Ele fez tal coisa em razão da Amélia. Esquece a Amélia, se preocupa só com o bombeiro só. Então é uma causa, entendeu? Desculpa, uma consequência. Eu já vi uma professora explicando também, gente, em relação à conjunção adversativa, ela fala que a adversativa é forte, a gente sempre tem que pensar que ela é forte. Então, a partir dela não existiu. Por exemplo, essa daqui de baixo, eu tentava se acalmar, mas o ar lhe faltava. Então, ela, mesmo assim, ela não conseguiu, entendeu? Mas tinha que ter a vírgula, né? Porque é o mesmo sujeito também, né? Sim. Mas eu falo, nessa questão de adversativa, não, isso já me ajudou em pensar que é forte, porque eu tinha... Pra mim era muito difícil. Tem menos dúvida. Se fosse, de fato, adversativa, a gente já enxergaria de primeira, né? Isso, ela impede a ação, entendeu? Eu queria ir, mas choveu, entendeu? Nesse sentido, eu não consegui ir de qualquer forma, entendeu? A professora, ela explica dessa forma. Ela fala que ela é muito forte e ela impede que aconteça. Tem um exemplo que a professora deu também. Tipo assim, ó. Ele estudou e não passou. Como quem estuda espera-se que passe, esse E não é aditivo, é uma adversativa, entendeu? Uhum. Legal. Porque se refere ao mesmo, né? Sujeito. Ele nem classificou, ele estava mais falando quando tem o E, quando tem vírgula com o E ou não. Mas aqui ele deu um exemplo com o Maso. Ele respeitava bastante vírgula, mas não concordava com as opiniões dela. Continuou o mesmo sujeito, né? Mas tem a marcação. Muito bom. A 6. Então, a 6, acho que alguém já respondeu aí. Quem mais? Eu fui de E também. Ele. A tela não subiu, é só pra mim. Não subiu ainda. Eu estava aguardando seu comando de voz. Aí alguém foi em outra? Todo mundo foi na E, né? Aí. Edgar, cadê Edgar? Você está mudo? Eu fui de E também, fui de E. Então acertando, gente. O pessoal quer saber o que o Edgar respondeu, que já é o gabarito. Nem quer saber que eu passo o gabarito. O gabarito é o Edgar. Tá todo mundo junto, pessoal, no mesmo barco. A 7. Essa daí, cadê? Eu quero ver o Felipe falando de figura de linguagem para fazer. Ó, só para não falar que eu não respondi, tá? Eu fui A, mas não tenho certeza de nada. A Fernanda foi de C. Fernanda, a minha irmã chama-se Fernanda Vieira também. Quem mais? O que você respondeu, Renato? Eu fui de E, não encontrei o erro. Qual é o erro da E? Quem foi de E? Se entregou, não posso conversar com o Nene comigo. Ah, nossa, que erro. Nós conosco. É porque não tinha nada nas outras. Não tinha nada, então, eu fui por eliminação, porque pra você dizer que eu quero dar a resposta, eu achei muito absurdo dizer a você. O gabarito é a C. Forçado. Porque quando que inédito, né? Tipo, prazer original. É um prazer original. Não, eu vou até procurar no Google, porque na hora da prova eu não quis procurar no Google, né? Pra não colar. No Google tá inédito original? Inédito, sinônimo de original. Semelhante. Não, inédito é novo. Original é outra coisa. Original, raro, irregular, invulgar, excepcional. É sinônimo de original. Não, discordo. Eu também discordo.
comprei uma bolsa inédita. Comprei uma bolsa original. Mas Posta isso pra ver. esse Imagina. fato é original. Original. Não, forçado. Exatamente. Não faz sentido isso aí, não. Não faz, não. Olha o sinônimo de inédito, que é fora do comum. Original, novo, diferente, extraordinário. Pronto, aí, ó, já era. Recurso negado. Essa daí eu fui de B, pessoal. Foi de B? Eu fui de B nessa daí, só pra constar, tá? A Renata é a banca, mano. Olha só. Não, gente, não. É a banca. A banca errou todo que a primeira prova. Essa daí tá mais ou menos. Quem dera que no mundo existissem. Quem que é o sujeito? Existissem. Mais ou menos. Eu acho que é existir sem. Eu Vocês também. acham? Eu achei que não era o que era C, que era de hipótese. Teria que ser houvesse mais Amélias, né? Aí- Vai lá bota lá no primeiro parágrafo, Felipe, por favor. Porque eu acho que então eu tenho que entender pelo contexto, porque o que você falou até faz sentido. Lá no meio, a jovem era silenciada por todos os mais velhos. Os mais velhos falavam, quem dera que o mundo tivesse mais Amélias. Quem dera se o mundo tivesse mais Amélias. É, num sentido de hipótese. Eu Quem acho que dera. cabe o C, sim. Quem dera. Ser no mundo daí, né? Isso, quem dera se existisse mais pessoas iguais a você. É. Verdade. E o erro da A? Haviam. Havia. Não vai flexionar, né? Que é o sentido Então, de fazer. a A e a B é clássica da VUNESP, né? O verbo haver no sentido de existir não se flexiona. E o, e o, mas o existir, ele se flexiona, né? Então, por isso que pode até ser um sim, mas eu acho que o existisse ainda cabe. Eu não entendi o erro da B. Agora, eu tinha pensado que era existir sem, mas daí lá no texto dera já tivesse. Mas assim, quem dera se no mundo existissem, eu acho que cabe aqui. Mas e por que lá no texto não tinha? Quem dera se. Mas eu acho que... Também não existe tivesse, né? Viu, mas aqui nessa questão 7, ele não pede se vai estar de acordo com o texto, ele só pede se a frase está escrita corretamente, né? É que ele faz uma referência aí ao primeiro parágrafo. Não, mas é porque lá no texto tá no singular também. Tivesse mais Amélias. Então, aqui não poderia ser existir sem mais Amélias, se lá tá no singular. Não, mas eu acho que não pode levar em conta, é que eu não vi se tá entre aspas, porque foi uma citação. Ela repetiu o que os velhos falavam. Mas ó, Tá. ele tá dizendo aqui. Pode ser que lá estivesse errado, né? Ele tá dizendo que na B a frase é reescrita. Sim, do modo dele, né? Então, e ele não vai copiar o que está lá no primeiro parágrafo, ele vai pegar a ideia, mas vai reescrever. Então, eu acho que essa questão 7 dá para responder sem precisar ver o texto, né? Porque eu acho que não leva em consideração o que está no texto. Mas eu acho que o que o Felipe falou cabe sim. Quem dera se existissem mais pessoas como você. Eu acho que cabe sim. Gabarito da 7C. Nada a ver. Nada a ver. Recurso negado. 8. Qual vocês A falam? 8 eu me recuso, gente, na boa. Puta, como esse negócio de crase. A Denise foi na A. Quem foi na E aí? A Mayara? Eu fui na E, gente. Aí. E aí, quem mais? Essa foi embaçada. Eu fui na C. Na C. Eu fui na C, mas Edgar foi de A, eu já errei. Mas Edgar, quem entrega alguém. Entregou lá aquele bombeiro. Mas bombeiro não é masculino? Tudo Mas bem, aqui mas o aquele tem o A. Aquele, aquela pode ter crase. Aquele. Ele pega a crase no aquele. Sim. É, isso mesmo. Isso mesmo. Gabarito é aí. Quero trair. Só isso.
Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tenho dificuldade com isso. Seria a junção do entregou aquele bombeiro, né? Aquele, aquela, aquilo. Também parece ser masculino, mas tem frase. É que alguém teve ideia de juntar, né? Com aquele. pra ferrar tudo. Tá muito feliz. Essa, se aquele com crase pega muita gente. É igual começar com palavra com crase, né? Igual que tá às vezes gera dúvidas também. Começa com crase. O gabarito dá 8E. Aí a 9 tem mais um. Aqui a musiquinha da Amélia. A música da Amélia. Aí ela compara com o texto do Leandro Carnal. Então qual que é a resposta da 9? O que vocês foram? B. Fernanda foi de B. Eu fui de B de bola. Eu fui de B também. B. Eu fui de B. Também fui de B. Então, todo mundo garantiu essa. E a 10, uma tirinha. Essa é pra não ir embora chorando. Aí vai o gabarito FC, né? Fernanda foi na B. B também. Eu fui de B também. Caramba, gente, fiz errado. Agora, André, qual é a figura de linguagem? Pô, 10 questões e a gente fica nos 70%. A primeira eu fiz 70 também. Uma coisa sobre a regência do verbo pisar, eu tinha visto uma videoaula uma vez, faz tempinho já, e seria não pise a grama. Está correto? A grama, né? Eu também vi isso. Ou no sentido de não pisoteie a grama, né? É. Você sabe que também a gente fala errado dó. Eu quadrinho. Eu tenho uma dó. É a dó. Não, dó é masculino, não é? Não, é uma dó. Vai? Tenha dó. Tenha dó. Tenha dó? Tenha a dó. O dó ou a dó. Você está com dó imenso ou uma dó imensa? O correto é o dó. Ué, então onde que eu vi uma dó? Eu lembro que tinha um negócio errado aqui. Mas esse da grama eu não sabia. Então é pise a grama. Mas então, dó pode ser homem ou mulher? Estou pesquisando. Que agora eu acredito. Agora não, porque eu vi uma professora falando uma dó, por isso que eu achei estranho. Não, gente, dó é masculino, não é? O dó. Então tenha o dó. Dizer um dó está correto, dizer uma dó está errado. Então essa professora está errada, não vou mais ver ela. Então tem a nota dó e o dó. Né? Tenha o dó. Como é que é? Renato, tem o dó. Tenha dó, Renato. Tenha dó, Renato. Tenha o dó. Tem o dó, Renato. Tá ensinando as coisas erradas pra nós. Lembro do. Diagrama é novidade pra mim. Lembro do acal, a alface, né? Alface. É alface? Doideira. Vamos passar o simulado de atualidades. Eu simplesmente esqueci que tinha que fazer. Eu vou só assistir. Esse de atualidades aqui, eu não vejo nenhuma dessas notícias aqui. Então... Cara, eu vou dizer pra você, mesmo que eu tentasse, eu não sei como é que estuda atualidades. Eu tenho muito. Então, eu tô usando eles mesmo só pra saber das notícias, porque acertar, não tô acertando nada. Ele se baseia no G1, a vida dele é ficar no G1, né? Porque eu não entendo. É que atualidades é uma matéria que ela vai se renovando. Então não tem como você sempre saber, né? Como decorar, né? Vai ter que ir se informando daí, né? Agora, gente, quem que é a primeira beata, gente? Vamos falar da menina benigna?
Ó, já ouvi falar faz anos, mas nem faço ideia qual é o estado. Eu nunca nem ouvi. O nome dela é Benigna Cardoso da Silva. Eu nunca ouvi falar dela também. É do meu estado, a Fernanda tá falando que é do estado dela, então você tem que acertar, Fernanda. Ceará, ó lá. Então, qual que é o estado? Fernanda respondeu B. Só se ela errar o estado dela, né? Mas você mora aqui, né? Você mora aí. Ceará. Aí, Ceará. Ela mora aqui. Ah, não, legal. Porque ia ser uma viagem, né? Pra prestar a prova, eu digo, né? De onde você é lá do Ceará, Fernanda? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Uau. É legal. É. Eu conheço Barbalha. Olha. Que estado que é? Ceará, Barbalha? É do lado de Juazeiro do Norte. Ah. A capital é Fortaleza, né? Ceará. 10 km. É menina benigna numa fortaleza. Eu só vou viajar quando eu ganhar o salário do MP. Boa. Então ela é uma santa da Igreja Católica do Ceará. A Santa Ceará. Santana do Cariri. A história dela, ela perdeu a vida com 13 anos, ela foi resistir ao estupro e foi esfaqueada. Santana de Cariri. Aí ela é considerada a heroína da castidade. Ah, por isso que tá escrito a quarta Marte do Brasil. Já teve outros 4. Ó, deixa eu mostrar aqui eu tenho aqui. Depois eu mando esses arquivos com os comentários também, mas aqui, ó. Beleza? Questão 2. 2 daqui já apareceu em outro simulado também, os dois países. Gente, vocês viram a notícia nova do acordo que a Rússia fez com a Ucrânia por causa dos grãos? Gente, será que eles não enxergam que eles vão autofinanciar a própria guerra contra o país deles? Cara? Eu tô indignada. Mas vamos continuar. Eles fizeram um acordo para poder utilizar o porto, aí eles explodiram o porto. Então, eles fizeram um acordo com os grãos lá, pra Europa não passar fome, ninguém passar fome. Mas, tipo, quem que tá pagando? Eles estão se autofinanciando a guerra, entendeu? Porque o dinheiro da Rússia tá acabando. É loucura. Vamos lá. Então, eles fizeram o acordo e depois eles bombardearam o porto. Então esquece. Tem que matar eles estão fazendo guerra, né? Foi trollagem. Nossa, sério? Depois. Nossa, que absurdo. Teve A e teve C aqui, então. Reunião do gabinete alemão. Eu fiquei entre a Suíça e a Suécia. Nem ideia. É o gabarito é a C. E a C. Suíça, Suécia e Finlândia. Suécia e Finlândia estão se alinhando à OTAN. Porque Suíça e Suécia é sempre os dois, porque eles são os neutros, né? Então a Suécia e a Finlândia, elas vão entrar na OTAN, é isso? Vão, elas estão, acho que, não sei se entraram, se não vão entrar. Eu sei que elas, como é que é aqui? A Alemanha apoia a admissão dos dois países na OTAN. Então, eu ouvi falar que eles estavam conversando para entrar na OTAN, só que a Rússia estava fazendo... Então, tinha um cara que tinha que assinar, e ele não ia dar aval, e eles estão querendo dar o golpe nesse cara aí, para ele não precisar assinar. Uma coisa assim. Tá, aquele da Turquia lá, aquele Erdogan lá. Turquia, isso mesmo. Mas parece que o Biden já ofereceu alguns armamentos para ele já vai abrir a perna já. Então... Olha lá, a Isa mandou um link pra gente ler. Que bicho é esse, o Putin? É o Putin. Vamos para 3. A 3 é do comandante aqui da onde?
O governo da Colômbia anunciou que se extraditou para os Estados Unidos o traficante mais procurado do país, Dario Antônio Zuga, conhecido como Otoniel. Ele é líder de uma determinada facção. Qual que é a facção? Colômbia? Não seria a FARC? Pra mim é as Farc. Se não tiver pegadinha, né? Ah, mas não tem por... se ele fosse a FARC é da Colômbia. Por que ele extraditaria para os Estados Unidos? Então, mas as Farc é a que é revolucionária contra a da Colômbia, não é? Não, ela... Bom, eu acho Não, que elas são lá dentro da Colômbia. Né? Eu acho que ela é o movimento, a chapa, né? Que era o movimento. A Fernanda, ela foi no clã do Golfo, acertou que é o gabarito. Caramba. Clã do Golfo. A FARC é uma organização revolucionária, paramilitar. Você não fala contra quem que luta. Clã do Golfo. A 4. A 4 fala de um país que está descriminalizando a maconha e que vai dar 1 milhão de mudas de erva sem nenhum custo para a população. Não só descriminalizou, como apoia o uso, né? Meu back, minha vida? Eu vou chutar em Indonésia. Ou Singapura, Indonésia. Sei lá, Indonésia. Tem um dos países aí, parece que é pena de morte, né? Tráfico de droga. Eu acho que é Tailândia, né? Então. A Isa e a Fernanda foram na B. O gabarito é a B, acertaram. Tailândia. Caramba, é Tailândia mesmo que tem o caso da pena de morte. Inclusive, um brasileiro, não sei se já foi acusado, né? É, aquele que morreu, não é? Foi esse ano, né? É. Eu acho que maconha não deve ser liberado. Maconha. Tailândia prevê pena de morte por tráfico. Depende da quantidade de entorpecentes. Então eles fazem assim, eles distribuem a maconha. Então não vão traficar. Se traficar, morre. Isso, por isso que eles já vão dar. Porque ela fala aqui, ó. Isso se for declarado que é cultivada para fins medicinais e não superar a concentração máxima de THC. Tá. Então fala que não pode ter um nível maior de 0,2% do THC. Pra onde foi aquela menina? Aquela menina atleta lá que tá presa lá porque tinha maconha no negócio dela? É Tailândia também. Tailândia? Atleta. Aí as Não, tá na Rússia. Essa eu tô falando tá na Rússia. Atleta norte-americana foi pra Rússia. A 5, casal, e deu à luz no meio do show do Metallica. Nossa! Aí a bolsa estourou e o parto foi lá feito pelas ambulâncias que tem lá de dar apoio. Onde que ocorreu esse show do Metallica? Ah, deve ser São Paulo ou Rio, não sei. Rock in Rio? Sei lá. No Rock in Rio? Faz sentido. A Fernanda falou que viu essa, que foi no Paraná. Tá certo. A Fernanda tá dominando. Não tem nada. Paraná. Fernanda, depois fala o podcast que você escuta, por favor. As notícias. Nada. Puta que pariu, humilha. É igual você, Renata. Não faz nem conta pra matemática. Não faz nem conta pra matemática. Coitado. Então, Mulher da Luz, durante a apresentação do Metallica, durante a música Enter Sandman. Como é que vai chamar o filho dele, será, né? Coincidentemente, era a canção favorita do avô paterno, que morreu há alguns anos. Olha. Em Curitiba, caminho do ambulatório montado na cidade. Do Gracioli, cara. Pariu, Paraná. Pariu no Paraná.
Então, né? A mulher com 9 meses na barriga e vai no show. Acho que ela tinha comprado o ingresso há um ano antes e sabia que ia ficar grávida. Porque, né? Parece que foi mais ou menos isso daí mesmo. Tinha comprado e foi adiado. A minha amiga também, quando ela teve o Rock in Rio, ela ia ter 9 meses. Ela vendeu o ingresso dela por causa que ela descobriu que ela ficou grávida. No dia que a minha filha nasceu, eu quase fui para 25 de março. Sério? Eu levantei, foi uma segunda-feira, eu levantei e falei pro Rafael, vou sair hoje que eu não aguento mais ficar em casa. Ele falou, você tá louca? Eu falei, não, tô louca, tô cansada. Né? A mulher tem vontade de limpar a casa, tudo, né? Fazer um monte de coisa e é quando vai nascer. Né? Aí eu peguei e saí, ele ficou desesperado, coitado, porque ele foi trabalhar. Aí eu desviei o caminho e fui pra casa da minha mãe. Na volta, eu comecei a sentir as dores e fui pro hospital à noite. Ah, que coisa. Dá mó vontade de fazer um monte de coisa na vida, porque depois você não faz, né? Acabou. A SEI fala de manifestantes na Polônia e iniciaram protesto contra o embaixador Andreev. O embaixador participava de um ato no cemitério de soldados soviéticos. O que os manifestantes fizeram? Tocaram sirene, memória aos mortos, deu tapa na cara, jogaram pedra, lançaram tinta, fizeram um minuto de silêncio. Eu vou chutar tocar a sirene. Pra repercutir, eu acho que não seria nem A nem E. Teria que ser B, C ou D. Pra repercutir, né? Porque senão A e E é normal, né? Ia ser um ato solene, né? Então não ia ser lembrado. Então vamos de tapa na cara. Não, eu fui na. Na cara ou tinta na cara. Eu acho que foi na D, né? Tinta. Que é menos difícil. Gabarito, né? Acertei, né? O raciocínio do André tá certo. É que é mais fácil jogar tinta do que dar tapa na cara. O segurança não deixa. É verdade, senão o cara ia morrer, exatamente. Assim deu certo. 7. O Sinn Féin conquistou 29% dos votos na eleição. O partido é um ex-braço do Exército Republicano Separatista. O ex-braço do IRA vence eleições em qual país? Irlanda do Norte? É gol. Bateu o gol. Porque o Irlanda... Primeiro eu também sabia que existia Irlanda sozinha e Irlanda do Norte, mas enfim. Eu acho que é só uma que faz parte do Reino Unido, né? Eu acho que é só a Irlanda do Norte que faz parte. Irlanda do Sul? Irlanda do Sul é uma entidade autônoma. Eu iria na Irlanda do Norte, acertei. Oba! Irlanda. Tá bom. A 8 é interessante, eu não tinha visto isso. Mais um pintor. Mais um pintor. Retrato que foi vendido mais caro, a obra mais cara do século XX. Foi vendido por aproximadamente R$1 milhão, 195 milhões. Qual que é o nome da obra? Eu vou chutar da Marlene. Só pra... Eu vou chutar Marilyn. Sei lá, Picasso. só tem ele, né? Conhecido. Então, achei muito óbvio, não sei. O Edgar aí. Edgar, você vai do quê? Eu vou de Marilyn Monroe lá. Marilyn Monroe, né? Porque eu lembro alguma coisa da Marilyn Monroe, mas... É dela. É verdade. Pior que agora que eu lembrei dessa notícia aí da Marilyn Monroe. Nem reparei que era isso. A Islamar também foi de A. A foto do... o protesto na Polônia. Meu xará com a tinta vermelha. Meu xará. Seu gay, André. Eu tô com a tinta na cara. Você tá com a tinta. Aqui, o quadro da Marilyn Monroe. Porque eu lembro de alguma reportagem da Marilyn Monroe. Eu falei, bom, deve ser. Eu lembrei agora, né? Mas... Blue Marilyn, fundo azul. 195 milha. 9. Questão 9. Falar de uma operação. Faz tempo que não fala de operações, né? Qual que é o nome da operação realizada no Pará, em São Feliz do Xingu,
realizado pela Polícia Federal, IBAMA, Terra, Houston. terra desolada, será? Garimpo Caiapó? Acho que só ouviu falar da ESO, ó. É, a terra indígena lá dos Gaiapós. Né? Gaiapó, a Fernanda Carinque de P&D, Operação Mãe de Ouro. Porque eu ouvi o Gressari falando isso. Ouviu, não. Sonho distante. Ninguém Distante. Então ele falou o nome da tribo, Caiapó. o nome da tribo é Gaiapó. Aí Mas todas essas operações, elas existem ou é inventada? acho que é tudo inventado, né? Porque Caiapó, Não, Caiapó. Aí tá escrito na E, terra desolata. Terra desolada eu já ouvi falar. Só. Desolata, acho que tá errado, né? Desolata. Desolada, né? É, desolada, né? Acho que é sobre desmatamento. Cadê o filme? E essa história aí não tem a ver com aquela em que foi proibido da polícia, né, destruir os equipamentos e que tava desmatando dos garimpeiros? Não é garimpeiro, né? Acho que é outro assunto, é sobre desmatamento, né? Você quer garimpeiro. André, mas você tem razão, viu? Eu tô na dúvida também, porque teve um estado que proibiu destruir as máquinas, né? Mas eu acho que é desmatamento daí, né? Isso daqui não fala de desmatamento. Foi Roraima, não foi? Rondônia e Roraima, um dos dois. Governo de Rondônia proíbe destruição ou inutilização. Fica proibido os órgãos ambientais, a destruição e o... Até outro assunto. Esse daqui é do Pará, né? Esse aqui são dos garimpeiros de Pará, parece. E a 10 fala da terceira equipe de astronautas, estava numa missão espacial, retornou na Terra nesta sexta-feira, dia 6, pousando no Golfo do México da Flórida. Virgin Galactic? Não tenho ideia. Olha, eu acho que é New Shepard. New Shepard. Então. Eu acho que eu vou de New Shepard também. Mas tem a New Shepard? Já ouvi falar. Não lembro. Eu sei que tem a Virgin Galactic, que é do Hanson Branson lá, né? Nossa. A SpaceX é a do Elon Musk. É a Blue Origin, né? Do... Quem mesmo? Do Bezos, né? A Blue Origin é desse Hanson Manson também. Acho que é a mesma coisa da Virgin Galactic, se não me engano. Mas o gabarito é a SpaceX. Louco. O Elon Musk. Vamos ver o que tem aqui no comentário. Operações. Peraí. Se tem as outras. Se tem as outras operações que o André falou. Apesar que ISS, SpaceX é tudo do Elon Musk, né? A cápsula da SpaceX, do Elon Musk. Endurance. SpaceX Crew Dragon, unidade de Endurance. Aqui fala dos tripulantes. Space Crew, só pra Crew, vamos decorar. Aqui só. Aí tem uma questãozinha bônus aqui para finalizar. Que é a a China, da Covid, chegou na China só agora. Aí eles estão fazendo isolamento brabo lá. Fizeram isolamento numa cidade de 25 milhões. Mas já tá rezando. Desculpa, pessoal. Qual a cidade chinesa que está lá estão fazendo um isolamento em duas fases. Primeiro vai fazer um lado da cidade, né? Depois o outro. Qual que é a cidade? Pequim? Não sei. Olha, eu não ia nas maiores. As meninas estão indo em Xangai.
Eu não ia em Xangai nem em Pequim, mas 25 milhões é grande, hein? Eu não sei. A Fernanda e a Isa. E nem no Wuhan, né? Denise. Wuhan. Eu iria nascer ou na E, mas sei lá. Eu acho que essa Liaoyang não deve ter essa população, nem Wuhan. Shenzhen. E essa Shenzhen também, sei lá. Acho que ficaria entre essas duas também. Essa daqui eu chutei. Ah, acertei. Gabarito A. Xangai. Xangai. A gente vai aprender por osmose dos erros, né? Porque no meu caso... pelos erros aqui. Aqui tem o comentário, Xangai. Ó, teve um dia só, em um sábado, teve 2.600 casos. Aí depois disso eles estão fazendo uma parte da cidade lá, a Zona Leste. Vai fazer desde essa segunda-feira até 1º de abril. Depois outra parte da Zona Oeste. Dia 1º e 5º de abril. Vai fazer tipo um experimento. Um negócio assim. Mas fechou? Fechou. Beleza? Vou mandar depois esse arquivo lá no grupo para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Felipe. Pessoal, obrigado de novo, tá? Fiquem com Deus Obrigado. aí. Bom descanso. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigado, boa noite.